Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Estamos concluindo a última semana do Alimento Diário, As Promessas de Deus. E hoje é quinta-feira e o título de hoje é Filho Unigênito e Primogênito de Deus. Nós vamos dar continuidade então ao compartilhar do Evangelo de ontem, onde a quarta-feira do Alimento Diário finaliza nos mostrando um sentimento com relação ao livro de Hebreus. Esse sentimento é que nós precisamos nos lançar aos pés do Senhor e buscar pela fé a comunhão. Visto, irmãos, que é isso que nós precisamos para entrar na esfera da eternidade, já que Deus está falando a partir de outra dimensão, a partir da eternidade. Então, partindo desse sentimento, vamos começar por Hebreus capítulo 1, versículo 1, que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Aqui está falando do Antigo Testamento. Está falando da dispensação da lei. E o texto continua no versículo 2 que diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, aqui há uma expressão, nesses últimos dias. Nos mostra que houve uma mudança de dispensação. Falava lá aos pais pelos profetas e agora fala pelo Filho. Mudou a dispensação. Saiu da dispensação da lei do Antigo Testamento e hoje nós estamos na dispensação da graça, onde o Filho é quem fala. E o versículo 2 continua: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, nesse contexto, irmãos, nós vemos Jesus como o Filho unigênito de Deus. E é aquele que estava com Deus antes que existisse o universo. O que é confirmado pelo versículo 3, o início do versículo 3, que diz assim: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Sendo assim, irmãos, aqui vai outro princípio. Ou um princípio, toda vez que a Bíblia falar de Jesus como Filho unigênito de Deus, irá realçar a sua natureza divina, o nosso Salvador. Lembra de João 3,16? É aquele texto bem conhecido que diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui realça a divindade, a natureza divina de Jesus. Já quando fala de Jesus como filho primogênito, vai realçar a natureza humana de Jesus. Colossenses 1 diz que nós temos a redenção e a remissão dos pecados por meio de Jesus, que é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Então aqui mostra a natureza humana de Jesus, que é também o que acontece aqui no final do versículo 3 e versículo 4, que diz assim: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Então aqui tem mais uma expressão que nós precisamos nos atentar. No final do versículo 3 fala nas alturas. Isso nos mostra que ele está hoje em outra dimensão. E que dimensão é essa? É a dimensão celestial, irmãos. A dimensão eterna, onde não há limitação de tempo. Ou seja, tudo que o Senhor fez está nessa dimensão, a qual só tem um meio para ser acessada. É pelo Espírito eterno. E onde está esse Espírito eterno? Está dentro de nós. Graças a Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós olhamos para nós, pecadores, cheios de limitações, tendo que cumprir certos requisitos de santidade, unidade, amor, verdade, justiça de Deus. Aí nós desanimamos. De fato, irmãos, nessa dimensão terrena e lógica, acabamos por ter muitos problemas de relacionamento, seja com a família, seja no trabalho, seja na igreja. Olha, irmãos, nessa esfera, a circunstância pode nos levar a odiar o próximo. Olha quão terrível é viver nessa esfera. Mas eu quero te encorajar, meu irmão, nesse dia. Minha irmã, não desanime, porque esse item eterno está dentro de nós.
O Espírito está dentro de nós e o caminho para acessá-lo é por meio desse Espírito. Nós acessaremos todos esses itens. Então, meu irmão, minha irmã, invoque Senhor Jesus, Senhor Jesus. Assim nós seremos transportados a essa outra dimensão e nós vamos desfrutar de tudo que o Senhor fez, desfrutar do que é eterno, viver nessa dimensão cheia de paz, de amor, de unidade, de verdade, da justiça de Deus. E assim o Senhor potencializa a nossa chance de sermos levados, conduzidos à glória do Pai. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para você nessa tarde, minha irmã, é não desanime. Nossa esperança da glória ainda está de pé. Jesus é o nosso Senhor. Invoque, ó Senhor Jesus!